5 da manhã e o termômetro já marca -15. O vento corta a cara, feito navalha, e a única luz vem de uma lâmpada pendurada num poste de madeira que range como se pedisse para cair. Um homem caminha devagar até o estábulo, as botas afundando na neve compactada, e o primeiro gesto do dia dele não é tomar café, não é olhar o celular. É tocar a testa do cavalo e murmurar algo que só os dois entendem. Isso acontece todos os dias. Acontece quando neva, quando faz 40 graus, quando o corpo diz para parar e a terra diz para continuar. Não tem folga, não tem feriado, não tem plano de saúde. Tem o cavalo, tem a corda, tem o horizonte que nunca acaba. Muita gente acha que cowboy é coisa de filme. Chapéu bonito, revólver na cintura, duelo ao pôr do sol. A realidade é outra. A realidade tem cheiro de esterco, gosto de poeira e o som de um bezerro gritando no meio da madrugada porque alguma coisa deu errado. Eu vim até aqui para entender por que alguém escolhe essa vida. Não por dinheiro, porque dinheiro quase não tem. Não por fama, porque ninguém sabe o nome deles. Eu vim porque eles sabem algo que a maioria de nós esqueceu, e eu quero descobrir o quê. Montana não é um lugar, é um aviso. Quando você chega aqui e olha para os lados, a primeira coisa que sente não é admiração, é insignificância. O céu engole tudo. As montanhas não são bonitas do jeito que um cartão postal é bonito. Elas são brutais, enormes, indiferentes. Você percebe rápido que aqui o ser humano é um detalhe. A Terra existia antes de qualquer cerca e vai continuar existindo depois que a última cerca apodrecer. Montana é um dos estados mais vastos dos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, um dos menos povoados. Tem mais gado do que gente. As distâncias são tão absurdas que o vizinho mais próximo pode estar a 50 quilômetros. E entre você e ele, nada. Pradaria, vento e o tipo de silêncio que faz o ouvido zumbir. No inverno, a temperatura despenca para -30 sem aviso. A neve não cai, ela ataca. Bloqueia estradas, enterra cercados, congela bebedouros. E os animais não podem esperar o tempo melhorar. Eles precisam comer, precisam beber e alguém precisa garantir isso. Esse alguém é o cowboy. Chamam esse lugar de última fronteira. E quando você pisa aqui, entende o peso dessa palavra. Não é marketing, não é exagero. É que aqui a vida ainda depende do que você sabe fazer com as mãos, com o corpo e com a cabeça. Não tem aplicativo que resolva um cercado derrubado por um temporal. Não tem tutorial que ensine a tirar uma vaca atolada num rio congelado. Ou você sabe, ou o animal morre. Os ranchos aqui são imensos. Alguns têm milhares de hectares e o trabalho é o mesmo que era há 150 anos. Mover gado de um pasto para outro, consertar cercas que o vento destruiu, marcar bezerros, cuidar de animais doentes. Tudo a cavalo, tudo com as mãos. Tudo sob um céu que pode mudar de azul perfeito para tempestade negra em 20 minutos. E tem os predadores, ursos grizzly, que pesam mais de 300 quilos e correm mais rápido que um cavalo em curta distância. Matilhas de lobos que aprenderam que um bezerro sozinho é uma refeição fácil. Leões da montanha que aparecem sem fazer barulho e somem do mesmo jeito. Aqui, carregar uma arma não é uma escolha política, é sobrevivência. Tem uma coisa que eu não entendia antes de vir para cá. Eu achava que o cavalo era uma ferramenta, tipo um carro, uma máquina, algo que você usa e depois estaciona. Estava completamente errado. O cavalo é um animal de presa. Na natureza, ele foge de tudo que se aproxima, porque tudo que se aproxima pode querer comê-lo. O ser humano é um predador. Somos tudo aquilo de que o cavalo deveria fugir. E, no entanto, alguma coisa acontece entre esses dois mundos que desafia qualquer lógica. O cowboy não domina o cavalo. Ele conquista a confiança do animal, e isso leva tempo, paciência e uma linguagem que não usa palavras. Um bom treinador começa pedindo ao potro que entregue os cascos. Parece pouca coisa, mas pense assim.
Os cascos são a defesa do cavalo, a arma dele. Quando ele aceita levantar o casco e colocar na sua mão, ele está dizendo que confia em você o bastante para abrir mão da própria proteção. Vi isso acontecer num curral poeirento às 6 da manhã. Um homem de mais de 60 anos, com as mãos grossas e a voz baixa, se aproximou de uma égua jovem que tremia de medo. Ele não gritou, não puxou, não forçou. Ficou ali, esperou. Acariciou o pescoço dela como quem passa a mão numa criança assustada. E depois de minutos que pareceram horas, ela respirou fundo e encostou a cabeça no peito dele. Esse é o pacto. Não é escrito, não é falado. É um acordo mútuo entre duas espécies que na natureza seriam inimigas. O cavalo diz: eu vou te carregar, vou te ajudar no trabalho, vou te salvar quando a montanha ficar perigosa. E o cowboy responde: eu vou te alimentar, vou te proteger e nunca, nunca vou te colocar em risco de propósito. Ouvi uma história aqui que não consigo tirar da cabeça. Um cowboy estava sozinho na montanha, a mais de 8 quilômetros de casa, quando um grizzly atacou. O urso mordeu o braço dele, segurou, apertou até os ossos estalarem. E nessa hora, o cavalo dele, que estava amarrado a uma árvore, arrancou a corda e começou a dar coices no urso. Coices com ferraduras de cravos afiados, feitas para não escorregar no gelo. O urso largou o homem. O cavalo salvou a vida do dono. Quando perguntei a esse homem o que o cavalo representa para ele, a resposta foi curta. É a coisa mais importante que você pode ter. Sem aquele animal, você é quase inútil. Ser cowboy não é uma profissão. É mais parecido com uma condição permanente, tipo ser pai ou ser filho. Você não bate ponto, não tem fim de semana, não tem aquele momento de desligar e ir para casa. Porque a casa é o trabalho. E o trabalho é a casa. Tem dias que começam às 2 da manhã. Você levanta no escuro, sela o cavalo no escuro e parte para a montanha antes do sol aparecer. No verão, o dia rende mais, mas o calor castiga e as moscas enlouquecem os animais. No inverno, cada tarefa simples vira uma batalha contra o frio. Trocar uma ferradura com os dedos dormentes, consertar um bebedouro congelado com ferramentas que grudam na pele. Break time one does. E não é só o trabalho braçal. O cowboy precisa ser veterinário quando um bezerro nasce com problema. Precisa ser ferreiro quando a ferradura do cavalo solta. Carpinteiro quando o cercado cai. Meteorologista quando o céu muda de cor. Ninguém vai vir ajudar se algo der errado no meio da montanha. Você resolve ou o problema cresce. Conversei com um cowboy jovem que me contou uma coisa que ficou girando na minha cabeça. Ele disse que a melhor parte do trabalho é poder ficar longe de tudo. Ninguém manda mensagem, ninguém liga, ninguém pede nada. É só você, o cavalo e o que precisa ser feito. E quando ele falou isso, não tinha um pingo de nostalgia ou romantismo. Era alívio. Mas a solidão também cobra. Tem cowboys que passam 12 horas sem ver outra pessoa, que cavalcam 40 quilômetros carregando tábuas para o serviço florestal, e depois 40 quilômetros de volta, e o único som é o vento e os cascos no chão. À noite, quando finalmente param, o corpo inteiro dói. As mãos estão rachadas, as costas travadas, e o dia seguinte vai ser igual, ou pior. Break time one does. E mesmo assim, quando perguntei se ele trocaria essa vida por outra, a resposta veio sem pensar. Não. Isso não é só um trabalho que você faz e depois se aposenta. É a sua vida. É simplesmente a sua vida. Todo cowboy que eu encontrei aqui repetiu a mesma palavra quando perguntei sobre felicidade, liberdade, mas não do jeito que a gente costuma usar essa palavra. Para a maioria das pessoas, liberdade é não ter obrigação. É poder fazer o que quiser, quando quiser, sem prestar contas a ninguém. Aqui é o contrário. A liberdade deles vem junto com um peso enorme. Porque ser livre nesse sentido significa ser responsável por tudo. Pelos animais que dependem de você para comer.
pela terra que precisa ser cuidada para não morrer, pela família que confia que você vai voltar inteiro no fim do dia, e pelo cavalo que escolheu confiar em você quando podia simplesmente ter fugido. Um dos cowboys mais velhos me disse algo que eu anotei na hora. Cuide de você mesmo para poder cuidar de quem você ama. Parece simples, mas quando você está a cavalo num desfiladeiro com neve até o joelho e um grizzly pode aparecer a qualquer momento, essa frase vira um manual de sobrevivência. Ele me contou que cresceu sem nada. Pobre de verdade, do tipo que a única instrução que os pais davam de manhã era: voltem quando escurecer. E eles saíam, a cavalo, crianças de 8, 9 anos, e sumiam nas montanhas o dia inteiro. Sem celular, sem GPS, sem ninguém vigiando. Voltavam à noite, sujos, cansados e completamente felizes. Ter liberdade e ser pobre é melhor do que ser rico e viver de mãos atadas. Foi isso que ele me disse, olhando para as montanhas com o mesmo olhar que provavelmente tinha quando era moleque. E quando eu olho para eles cavalgando no fim da tarde, com a poeira dourada subindo e as sombras se esticando pelo vale, eu entendo. Eles não estão fugindo de nada. Não estão procurando nada. Eles já chegaram. A liberdade deles não é ir longe. É saber exatamente qual é o seu lugar. Obrigado por assistir. Se você gostou do conteúdo, considere apoiar o canal. Deixe seu like e compartilhe. Isso ajuda muito a trazer novas histórias para você. Nos vemos na próxima aventura.